Paulo Priston, ele é empreendedor, sobretudo empreendedor, engenheiro, professor e advogado. E também é pré-candidato a vereador pelo Partido Novo em Salvador. Com vocês, ele vai se apresentar e dizer como é essa trajetória, como ele chegou até aqui. Olá, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje em dia a mídia tem essas facilidades. Eu sou o Paulo Pristo, como o Aurélio falou, sou natural de Recife, Pernambuco, tá? Tenho 51 anos, recém-completados. Vivi em Recife até meus 20 anos, formei em engenharia mecânica lá na UFPE em 80 e... Ixi, faz tanto tempo que eu estou até esquecendo. Em 92. E aí entrei na indústria automobilística como engenheiro mecânico, trabalhei vários anos, 25, 26 anos na indústria automobilística, passei por várias cidades do Brasil, trabalhei em Brasília, que foi onde eu fui no início, ser assistência técnica. Depois eu fui para Betim, trabalhar dentro da montadora, sempre fazendo desenvolvimento de produtos. E em 2002 eu tive a oportunidade de vir para Salvador, né, para a região metropolitana de Salvador, também trabalhando na indústria automobilística, e lá fiquei durante 15 anos, tá? Esse período todo eu trabalhei sempre com desenvolvimento de produtos, em contato com gente de todos os lugares do mundo, né, que eram empresas multinacionais de grande penetração global. E aí eu tive aí uma experiência tanto nacional, né, em contato em praticamente todos os estados do Brasil eu conheci nessa época, trabalhando nessas empresas, fazia muitas viagens, né, inclusive lá para a região norte, centro-oeste, região nordeste, fazia visita a concessionárias, né. E depois que eu vim aqui para Salvador, trabalhar aqui na montadora daqui, eu tive a oportunidade realmente de ter um contato muito grande com pessoas de fora, sabe? E isso me deu uma visão muito grande de como as coisas funcionam e como as pessoas se comportam, né? E também como a política, né, funciona. Eu tive a oportunidade de ir a países altamente desenvolvidos, como é a Alemanha, né? E acho que é um país, do ponto de vista socioeconômico, mais desenvolvido que eu visitei. E tive países como a Índia, né? São países extremamente populoso, mas que tem um regime, assim, uma questão de condições, né, sociais, embora bastante controlada, é uma população muito grande, mas me impressionou muito o nível lá de como eles vivem lá na Índia, sabe? Eles são relativamente mais pobres que os brasileiros, na média, bastante. Eles São, têm vários problemas ainda, mas eles vêm de um crescimento econômico espantoso, né? Um crescimento econômico que vem nos últimos anos, um governo de orientação liberal, bastante liberal, para os padrões da Índia, porque a Índia vinha o antigo Partido Congresso era um partido quase socialista, né? isso, Então teve muito esse costume e tal, lá não podia rede de supermercado, não podia um monte de coisas para protecionistas e proibições, mas isso vem mudando nos últimos anos e trazendo desenvolvimento econômico, né? Trazendo crescimento econômico. bastante. Esse desenvolvimento econômico, só para você ter um exemplo, Aurélio, a montadora mesmo daqui da Bahia, ela perdeu uma produção, fazia a exportação de veículos, aliás, exportação não, desculpa, o desenvolvimento, né, do veículo para a Europa, e a empresa acabou transferindo tudo para a Índia, tá? Não só a parte de engenharia, como a parte de produção também. Então, eles realmente tiveram aí um boom econômico muito grande, não repercute ainda na sociedade. Eu tive lá em 2015, tá? Eu fiquei muito impressionado com o país, um país de uma cultura muito forte, sabe? Mas me impressionou muito tanto essa questão do controle social que eles têm lá e também a questão do desenvolvimento, né? Eles são muito bons na área de computação, de É. programação, Desenvolvimento que é resultado, claro, das medidas liberais do atual partido no poder, que já vem aí de uns 10, 15 anos. É. correto. Então, realmente, uma economia muito pujante. Inclusive, então aí, fizeram até o BRICS, né, junto com a Rússia e o Brasil.
e a China, né? Então, realmente, não tive ainda a oportunidade de ir à China, mas é um país que eu tenho curiosidade de conhecer, porque lá também está tendo desenvolvimento econômico bastante, embora tenha todos os percalços, né, políticos lá, mas é isso. Então, eu tive toda essa vivência internacional, tive a vivência nacional, trabalhando aqui na montadora lá de Minas Gerais. Isso realmente me deu um conhecimento bastante amplo do país e de algumas culturas no mundo, tá? E aí, também em 2010, eu acabei decidindo fazer um curso mais de humanas, e aí fiz um curso de Direito, já aqui em Salvador, e me formei, acabei, aí prestei OAB, tenho OAB, não exerço muito pouco, né, por questões aí, e não estava ainda na engenharia, e aí não tive a oportunidade de migrar para a área jurídica, mas tenho um conhecimento bom aí dessa parte. E é isso. E basicamente é isso. Também, desde 2010, leciono em faculdades aqui em Salvador e região, né? Em faculdade particular. Ultimamente, nos últimos 2 anos, fiz um processo seletivo na UFRB, lá em Feira de Santana, e também no IFBA, lá em Simões Filho, né? Então, eu tenho aí uma experiência profissional bastante ampla, né? Tanto do lado, vamos dizer assim, de ciências exatas como ciências humanas. E também, é, como é que eu ia dizer? Essa parte aí de faculdade, hoje aqui realmente tenho lecionado na parte de engenharia, e também em 2017 para 2018 eu acabei saindo da empresa. E aí resolvi partir para o empreendedorismo, né? Então eu tenho uma empresa pequena de construção, né? Que está começando praticamente, fazendo construção de casas, é uma incorporadora, tá? E estou aí nessa fase inicial, né? Passando todos as dificuldades que é empreender no Brasil. Ainda tem muita dificuldade, ainda tem muita coisa a se fazer para realmente o país virar um país de empreendedores, né? É uma coisa também que eu vi lá nos Estados Unidos, na época que eu ia lá a trabalho, que realmente a facilidade para se empreender nos Estados Unidos é impressionante, né? Praticamente todas as lojas, tirando as grandes corporações, o comércio, o serviço das cidades, praticamente são pessoas empreendedoras que têm aquele negócio dele ali e vai realmente movimenta muito a economia. É uma percepção que eu tenho lá desses países dos Estados Unidos, tá? Então é isso. Então, basicamente, minha carreira é essa. Sou também militar, eu servi o CPOR, né, que aqui em Salvador chama NPOR, fiz o CPOR em Recife, aqui chama NPOR, então tive a satisfação vamos dizer assim, a possibilidade, né, e não era nem voluntário para servir o Exército, mas acabei indo para esse CPOR e realmente foi uma satisfação muito grande poder sair, É né. um grande aprendizado. Eu passei pelos fuzileiros navais e agradeço até Uhum. hoje a mim mesmo por ter feito essa opção. Acho que é uma experiência importante para a gente, né? Pois é, impressionante. Eu estava na faculdade já na época, mas aí fui fazer o serviço, o alistamento obrigatório, acabei caindo lá no CPOR, que é uma instituição do Exército voltada para a formação de oficiais da reserva, né? Exato. E aí acabou que eu não era voluntário, caí lá porque era universitário e o coronel naquele ano, lá em 1988, viu? Já faz tempo, ele só queria universitário no último ano dele lá no CPOR. E aí ele pegou praticamente todo mundo da faculdade de engenharia e parecia a faculdade lá. Mas foi um ano muito interessante na minha vida, que eu tenho o maior orgulho de ter feito. E até hoje, para você ter uma ideia, o curso foram divididos em turmas, né? Eram 200 alunos, mas divididos em turmas. A minha turma lá, eu era material bélico, fazia parte de manutenção de armamento e das viaturas. A gente até hoje tem contato, os 30 é um negócio que fica realmente pro resto da vida, sabe? E tenho o maior orgulho disso aí. Inclusive, uso até a carteira militar, o maior orgulho de ter servido o Exército e ser oficial da reserva, tá? Então basicamente é essa, Aurélia. Minha história profissional é essa. Pessoalmente falando, sou casado há
quase 27 anos, né? A Alessandra me acompanha aí nessa jornada desde que saímos lá de Recife. Esse é um feito extraordinário hoje em dia, né? É um feito Pois é, extraordinário. Eu te invejo, porque realmente hoje a gente tem essas questões, toda essa nova programação, né? Essa nova pregação que está em voga, né? Que acho o divórcio uma maravilha, né? O divórcio foi claro como a cura de todos os males, né? Então as pessoas que conseguem realmente passar por isso é admirável. pois é, isso não sei se isso mostra um pouco das personalidades nossas, né? Mas talvez o fato da gente ter saído da saia dos pais, né? Muito cedo, né? Eu saí de Recife com 22 anos, a Alessandra também, mais nova ainda. E a gente foi para uma cidade que não conhecia ninguém, né? A gente foi para Brasília logo. E aí a gente tá junto aí, lógico, a gente tem uma empatia muito grande um pelo outro, é, uma amizade, nem sei explicar o que é, mas a gente também sempre saindo de cidades, né? Então a gente morou em Brasília 5 anos, aí ficou lá em um período a gente foi para Belo Horizonte, aí também chegou em Belo Horizonte, não conhecia ninguém, né? Aí a nossa primeira filha, Amanda, nasceu em Brasília. Aí com um aninho saiu, foi para Belo Horizonte. Aí chegou em Belo Horizonte, ficamos lá uns 5, 6 anos. E aí nasceu o Tiago. Aí, com um ano o Tiago tinha nascido, a gente veio para aqui, para Salvador, né? Primeiro para Lauro de Freitas. Aí ficamos lá um tempo, você também chega na cidade sem conhecer ninguém, né? Isso acabou ajudando, né? E a família ficou fechada, né? Não tinha, basicamente eram só nós quatro, né? E tinha uns amigos muito próximos, mas não era família, né? Então acho que a família acaba distraindo um pouco, né? Talvez isso seja um dos motivos, mas principalmente é a sinergia do casal do marido e da mulher que fazem com que a coisa perdure, né? Não, é uma coisa fantástica. Eu como católico, inclusive tenho um livro escrito sobre isso. Sou absolutamente contrário ao divórcio. Eu acho que as pessoas, né? Divórcio tenta. Eu tenho a minha frase o divórcio tenta as almas autoindulgentes, né? E Uhum. falar em autoindulgente, eu vou já pegar esse gancho para te perguntar o que te fez concorrer e pelo Novo, né? Que é um partido que não é de autoindulgência. Aliás, é um partido muito exigente, né? O processo seletivo Correto. e tal. O que te fez Correto. ter essa ideia de concorrer a vereador? É, meus amigos mais próximos me perguntam, Paulo, o que aconteceu com você para você entrar nessa jornada? E eu fiquei muito tempo me perguntando, sabe? Política é uma coisa que o brasileiro, principalmente, reclama demais, né? E eu e ainda sou, de reclamar. Sempre reclamei muito, acompanho muito a política através das mídias, através das notícias, e o que não falta é motivos, né, para a gente, a população, reclamar da política. Mas aí eu sempre ficava pensando, há muitos anos que eu venho pensando nisso, poxa, reclamar é fácil, vá lá e faça, né? Eu tenho isso como filosofia profissional, pessoal, reclamar é fácil. Então Uhum. vamos fazer o seguinte, em vez de reclamar, faça alguma coisa, faça algo de diferente. E aí eu vendo, acompanhando a política tradicional, né, os partidos tradicionais, eu não me via naquele espaço. Por quê? Porque é um espaço em que uma pessoa normal, entre aspas, né, uma pessoa introvertida, que eu sou, uma pessoa de poucos, não sou uma pessoa popular, né, até porque fiquei mudando de cidades, né, já morei em 4 cidades, e também não tenho nenhum apelo, não sou artista, não sou jogador de futebol, não sou muito assim uma pessoa normal, introvertida. Eu me considero uma pessoa introvertida. Aliás, me considero não. Fazia alguns testes nas empresas, né, comportamentais, e sempre dizia que eu era uma pessoa introvertida, embora seja professor. Né? E fica uma coisa meio sem sentido, né? É, Pessoa é, introvertida é professor. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de me expor publicamente. Eu dou aula para 100 pessoas na turma e consigo controlar os 100, né? Tenho essa habilidade. Agora, me colocar para debater e discutir, esses grupos de amigos começam a discutir política, como tem muitos, né? Eu participo de um clube de corrida aqui em Salvador, quem tem
uma simpatia muito grande entre os membros, a gente é quase irmãos, né? E a gente tem muita intimidade, vai correr, termina a corrida e começa a ficar falando de tudo. E em 2018, teve uma discussão muito acirrada, né? Porque o país está muito polarizado desde 2013, 2014. E aí, o que é que acontece? Eu ficava naquela, poxa vida, a gente só faz reclamar, a população só faz reclamar. E quem está no poder não reclama, porque já está lá. E geralmente quem está no poder são pessoas que estão se beneficiando legalmente ou ilegalmente, ou às vezes imoralmente, né? Porque tem os diversos níveis, né? Que estão lá se beneficiando e tomando vantagem partido daquilo. E as pessoas normais, né? De bem, vamos dizer assim, é difícil falar isso aqui, elas estão reclamando e não faz nada. Então, o que veio na minha cabeça foi justamente isso. Aí, acompanhando de mais de perto, desde 2018, procurando alguém que realmente me representasse, aí foi quando eu comecei a perceber o Partido Novo, que era um partido que se dizia um partido diferente, que era um partido com a nova política, que foge à política tradicional, que qualquer cidadão comum pode se candidatar, pode virar um mandatário. Aí eu fiquei naquela, né? Poxa, será que isso é verdade mesmo? Será que existe uma pessoa normal, introvertida, não pública, não conhecida, pode virar um candidato? Aí eu fiquei naquela e vim paquerando com o Novo desde 2018. Em 2019 intensificou-se essa paquera minha, inclusive com contatos, né? Eu me cadastrei no site do partido, comecei a receber notícias. Num determinado momento, um membro do diretório me chamou no WhatsApp, eu comecei a ter contato com essa pessoa, e ele querendo me convencer a entrar no partido, e eu ainda naquela reclamação. E aí, final do ano passado, um ano de governo, do governo atual, governo federal, eu vim cair naquele slogan do partido. Saia da indignação para a ação. Eu até vou mais longe, sair da reclamação para a ação. Eu vou me filiar. Mas assim, em dúvida, sabe, Aurélio? Ainda não estava seguro. Eu vou receber tanto. Ninguém me conhece, meus amigos, meus familiares, não vão entender. Pô, o Paulo pirou. Vai virar político agora? Vai entrar nesse ambiente, né? Que as pessoas dizem sujo. E eu não sou. Sou uma pessoa Não, que mas tem a não minha vida é. aí. Não é isso, Não é? né? Qualquer ambiente é sujo ou limpo, depende de quem está lá. Depende das pessoas que estão lá. Não é isso? Então eu fiz, eu vou. Aí quando foi no final de 2019, eu recebi um e-mail do partido dizendo que ia haver um processo seletivo para os mandatos de vereadores e prefeitos. Aí eu olhei, fiquei olhando, processo seletivo? Isso existe? Eu já participei de tantos processos seletivos na minha vida, tanto nas empresas Sim. quanto no governo, né, que eu fiz concurso público, né, até eu sou professor lá do IFE da UFV por concurso público, né, embora seja temporário, seja professor substituto, mas eu tive que passar pelo concurso e já fiz concurso também na área jurídica e nas empresas, vários, né, várias, esse negócio funciona mesmo? Eu fiquei me perguntando, eu vou fazer. Aí falei lá com o diretório, e eu vou fazer, eu vou me candidatar a esse processo seletivo, para ver se funciona, né? Para ver se era verdade mesmo, não era que eu estava querendo. Até novembro, dezembro, não tinha essas pretensões. Eu vou ver se esse processo seletivo funciona. Aí foi quando eu entrei. Aí eu me filiei e entrei no processo seletivo. Começou em dezembro. Aí muita gente está pensando, você entrou na política porque estava na pandemia, ficou trabalhando de casa, tal, suspenderam minhas aulas, minha empresa, minha incorporadora parou, porque eu fiquei receoso, não sabia se continuava investindo ou não, fiquei um tempo aí sem saber o que fizesse, naquela insegurança, acho que a maioria dos empresários passou por isso. E aí, o que aconteceu? Aí o pessoal achando que era por causa da pandemia, mas não foi. Na verdade, o processo seletivo começou em novembro, dezembro. E eu já fui da segunda ou terceira turma. E aí veio passando. Fiz a primeira etapa, fiz uma prova escrita. Prova não era uma provinha, não era uma prova igual um concurso, né? Que você senta na bancada e tem que fazer ali. Era online e tal, mas tive que fazer. E questões de direito, tá? Passei. Segunda etapa, uma entrevista com 3 membros diretórios. Nenhum daqui de Salvador. Era o diretório do Ceará,
lá de Fortaleza, eu acho que tinha uma pessoa de São Paulo e uma do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, os três. Fizeram a entrevista comigo, entrevista pesada, mais de 1 hora, me perguntando vários aspectos, me avaliando minha postura, para ver se minha postura e minhas opiniões batia com o, os princípios e valores do novo, não é? Tem que ser, se não for, sai. E também fui aprovado. E veio a terceira etapa. A terceira etapa, para mim, foi a mais difícil, porque tinha que fazer a exposição pública. E aí tive duas dificuldades. Primeiro, a exposição pública que eu estava acostumado era a exposição pública presencial, na aula, né? Em seminários, congressos, público presencialmente falando. Aí já não tinha mais o presencial, era uma coisa virtual. Para você ter ideia, primeira live que eu fiz na minha vida foi agora, na pandemia, né? Nesse processo seletivo, não fazia. E aí eu vou desistir. Aí o partido colocou um mentor para ficar com todos os postulantes. E um mentor para me orientar como é que eu deveria fazer essas, essa exposição pública. E aí, realmente, o Eduardo me ajudou bastante. Eu pensei em desistir. Ele, não, é gente assim que a gente quer. Pessoas que não se veem, pessoas sem nenhuma experiência política, né? Sem nenhuma Uhum. experiência pública. E você vai fazer. Eu falei, pô, eu não estou assim na vontade. Não, você vai fazer. E fiz. E é uma etapa que tem que fazer várias publicações, tem que fazer vídeo, tem que fazer live, né? Fui entrevistado, teve o raio-x dos postulantes, me expondo publicamente. Para mim foi difícil, mas consegui superar. E aí veio a convenção, que foi agora dia 31 de agosto, e oficialmente virei pré-candidato, né? Então, agora só nos resta aí aguardar o tempo para Para poder ir para a tornar-me rua. É. Não, porque oficialmente, é né? aquela coisa, Então é eu vou, isso, eu vou basicamente. lhe dizer o que eu sempre digo para todo mundo. Ganhar a eleição não depende tanto de você já ser vereador, porque a gente tem uma renovação geralmente em torno de 50%. Depende mais de você acordar de manhã e ir para a rua e voltar tarde da noite para casa todos os dias, né? Você realmente conversar com as pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto. E pelo que eu estou vendo, você sabe conversar com as pessoas. E conversar com as pessoas não é um grande problema para você. Mas vamos lá. E aí, outro gancho também que eu falo de conversar com as pessoas é como você vê a sua cidade, a cidade de Salvador, a cidade onde você mora, a cidade onde você tem domicílio eleitoral. Como é que você enxerga essa cidade? A cidade, como eu falei no início, estou aqui há 8 anos, né? 2012, 2020, 8 anos. Quando eu cheguei em Salvador, a cidade tava entregue, né? Entregue às moscas, vamos dizer assim. A gestão anterior, até 2002, 2012, se não me falha a memória, a cidade estava. Você tem uma ideia? Eu cheguei aqui em Salvador em 2012, morava em Lauro, tá? Lauro também. Não, não, não. Lauro de Não, Freitas, inclusive. continua. Lauro de Freitas. Continua. Continua. Olha, eu tive lá essa semana, né? Hoje é 18, 19 de setembro. Eu tive lá essa semana, né? Justamente fazendo lá meus negócios. Tá, tirando a Estrada do Coco, saí da Estrada do Coco, não tem mais estrada. As ruas ali de Caji, Tinga, não tem mais rua. Não, então, Com aquela beleza de arrecadação, né? Quer dizer, dinheiro tem. Quanto mais dinheiro, Dima, menos trabalho. É, o que tem de empreendimento imobiliário em Lauro de Freitas, mas empreendimento imobiliário não é de casinha, não, como eu eu faço. sei. É de MRV, tenda, É. prédios e prédios. Fizeram lá atrás do novo shopping, Parque Shopping Até lá. porque Tem empreendimento da MRV. e Lauro de Freitas, desde que a gente conhece, Alvará lá é mato, né? Só chegou, Engra... pegou. Pois é, mas engraçado, Aurélio, você tocou num ponto importante. Alvará para as grandes empresas, as grandes incorporadoras, tem. Para o pequeno e microempreendedor, no meu caso, eu estou com alvará lá para fazer uma única casa desde novembro do ano passado. Ah, Estão, eles estão copiando Salvador nisso, é?
10 meses para sair um alvará de Em construção. Salvador sempre foi assim. Tá? Salvador você teve uma época que você dava entrada no Alvará e aquela história, se você não ficasse no pé, o Alvará ficava, o pedido ficava lá 10 anos, ninguém tomava conhecimento. Uhum. Era um Então, negócio. Salvador estava acabada, em 2012, né? E realmente essa gestão nova, a gente tem que ser sincero, tem que realmente reconhecer que foi uma gestão que melhorou bastante. A cidade hoje em dia, hoje mesmo de manhã fui fazer minha corrida lá no centro lá da cidade, a gente fez deu uma volta ali, a gente vê realmente que a cidade melhorou bastante. Então o executivo funcionou. Tem funcionado, pelo menos está se vendo aí, né? Tem, lógico, tem muitos problemas. Uma coisa que a gente bate sempre lá no Partido Novo é com relação à burocratização, né? E nessa parte, acho que Salvador é até pior do que Lauro de Freitas e Camaçari. A sede da minha Não, empresa é em Camaçari, veja. Por quê? Salvador é a história, Paulo. Você que agora está com empreendimento de casas, eu vou lhe contar. É um tal de. Tá aqui, você exige 150 documentos. Pronto, você vai lá e entrega os 150 documentos. Quando você Correto. entregou os 150 documentos, quando você acha que vai pegar o alvará, que vai pagar o alvará. Ah, não, mas eu resolvi fazer mais umas 10 exigências aqui. Aí você cumpre as 10. Ah, mas eu resolvi fazer mais essa. Mas de onde você inventou É, isso? Ah, não, é porque eu achei legal. É, tá bom. Então, isso não tem segurança jurídica. É o tal de. Aí vamos ver. Aí você tem que ir lá falar com o vereador, que o vereador fala com o outro e resolve. O fato é esse. É isso. E por experiência própria. Eu tentei transferir a sede da minha empresa para cá, a incorporadora eu posso ter escritório virtual, tá? Então, eu tenho um escritório virtual lá em Camaçari, minha empresa está lá. Tentei em 2000 e... Foi 2018, foi 2019, não me lembro. Transferi para Salvador. Fiz um contrato de escritório virtual aqui perto do Shopping Salvador, uma empresa. Não consegui transferir. Eu tentei fazer por mim mesmo. Eu tentei, lá em Camaçari eu fiz, deu tudo certo. Olha, eu não fui para abrir a empresa, que a empresa já estava aberta. Foi para transferir a sede da empresa. Não Eu faz. não consegui. Não faz. Eu desisti. Olha, eu fui tantas vezes ali na Cefaz, na Sedur, que eu não conseguia. A ponto de. A inscrição de IPTU do escritório virtual não está batendo com o endereço. E toda vez que dava erro, eu tinha que voltar com a taxa para pagar. Eu sei que eu gastei nessa brincadeira uns R$ 1.000, Só de não lembro bem taxa. os valores. Só de taxa, para não fazer nada, porque no final eu desisti. No final, Taxa quer saber? administrativa. Quer saber? Eu vou deixar minha empresa lá em Camaçari mesmo. É longe, porque às vezes tem que ir lá, mas é melhor, porque eu não consegui. Eu não consegui. Aí minha filha agora formou, né? Minha filha formou em medicina há uns 3, 4 meses. E aí, ela, para prestar serviço médico, ela tinha que fazer a inscrição municipal, abrir empresa, aí, escritório virtual também e tal. E a quantidade de taxas é uma empresa de uma pessoa só. Prestação de serviço médico. Já paga o CREMEB. O que é que tem que pagar? Taxas para abrir e o pior, taxa de manutenção, a tal da TFF, que é uma coisa que a gente bate muito lá entre nós. Ela paga quase R$ 2.000 de TFF, taxa de fiscalização. Fiscalização de quê? Se o CREMEB já fiscaliza o trabalho dela, se os hospitais já fiscalizam, se tem toda uma conduta que ela tem que seguir, por que é que ela tem que pagar taxa de fiscalização? Se é um escritório virtual, o escritório virtual paga. Por que é que os clientes do escritório virtual têm que pagar? Não, é aquela E uma... história. Paulo, se você cobrar Não existe. IPTU, beleza, tá. O pessoal critica muito, tem até gente novo que critica o IPTU. Mas eu entendo que o IPTU é um imposto condominial, ele tem natureza condominial. É como a taxa de condomínio. Você paga para você. Você está ocupando o espaço, então você paga para o espaço comum. Não tem nada agora. Agora, esse mundo de taxas aí, essa coisa. E o pior do que as taxas é que você não tem uma previsibilidade, não tem segurança jurídica. Pô, eu posso fazer um negócio em Salvador? Depende do humor de quem está te atendendo, depende por Uhum. quem vai passar. Esse negócio demora, né? E por aí vai. É uma coisa. Se pra, isso também passou na minha cabeça, né? Se para tentar abrir a empresa, transferir a sede da empresa para cá, se para tentar, que eu só tentei, já foi essa burocracia e esse desperdício de taxa, imagine para manter a empresa aqui.
eu quero saber, eu vou deixar lá em Camaçari mesmo. Aí tomei essa decisão. Só tirei do centro de Camaçari e transferi para Abrantes, que eu atuo mais naquela região ali. Abrantes, Lauro de Freitas. Eu vou deixar lá em Abrantes, pronto. Aí consegui um escritóriozinho lá, tal, tá lá. Né? Agora, então, voltando à sua pergunta, a cidade, sem sombra de dúvida, melhorou. Agora, teve um custo que se pagou alto, a população pagou um custo alto. No início do governo atual, quem é daqui vai lembrar, o problema que foi a cobrança Na verdade do aumento de IPTU, muita foi discussão, né? a atualização do valor venal, que não era atualizado há muitos anos e Demais. tal. Quer dizer, estava desatualizado? Estava, mas a coisa foi muito imposta, né? E aí vem a questão do poder hereditário e também da pessoa, né? Do chefe do executivo, que é uma pessoa forte, que conseguiu impor e conseguiu calar o legislativo e o judiciário. E não é só nessa questão do imposto, tem outros exemplos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é a questão lá da CETOP, né, de transporte e operações aí de transporte. A questão das multas. Olhe, andar em Salvador durante um ano, quem roda muito, eu rodo muito, fico rodando na cidade, e não levar uma multa, precisa, eu faço de tudo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo, olha, um ano, levei uma multa esse ano, assim, a coisa mais besta, não foi nem da cidade, né? Mas um dia, minha filha parou o carro, aqui perto, né? Eu moro aqui no Aquários, e precisava ir no Hospital da Bahia e tal, aí parou o carro e tinha a vaga era metade da zona azul e outra metade não era. O carro pequenininho, ela parou ali, eu acho que vai dar, vou lá e volto. Quando ela chegou de volta, o carro não estava mais lá. Poxa, aí ela me ligou desesperada, papai, roubaram o carro. E como roubaram? O carro tem chave eletrônica? Como é que vão roubar? Foi E o você parou o guincho. carro onde? Você parou, você parou em algum portão, você impediu a passagem de algum carro, você deixou o carro no meio da rua, atrapalhou o trânsito, alguma coisa assim. Ela, não, parei na zona azul, só que ficou um pouquinho da roda para trás, ficou fora. E rebocaram o carro, não estou entendendo, não é possível. E pior que foi, Aurélio. Aqui no Aquários é uma coisa. Olha, multar, tá parado no local irregular, multe. Agora, rebocar é só em casos em que o veículo que está estacionado no local indevido esteja atrapalhando o movimento de outro carro, Mas veja esteja bem. invadindo o direito alheio de Mas, entrar na residência. Paulo, posso fazer um contraponto? Aqui na nossa rua, Ah, a Barro Vermelho, aqui no Rio Vermelho, o que acontece? ah, Se não proibir o estacionamento no lado da rua, a rua fica impraticável. Então é proibido o estacionamento no lado da rua. Aí o que acontece? Quando só multava, o pessoal continuava estacionando, pagava a multa e estacionava, não estavam nem aí. Eles preferiam pagar a multa. Aí, só com o recolhimento que começou o pessoal a não estacionar do lado errado. Senão era uma coisa absolutamente. mas a A questão legislação. às vezes depende do lugar. Eu vejo a questão, você falou de Zona Azul acontece o seguinte: o cara lá tem que fazer um negócio agora eletrônico, né? O guardador, aquele do Uhum, sindicato. Só que às vezes ele não correto. faz, quer pegar o dinheiro por fora, né? Já Aham, me aconteceu isso. Chegar, o carro tava a pessoa da Transalvador lá. Rapaz, você tá sem Zona Azul. Sim, mas o cara me cobrou aqui. Aí ela viu que realmente ela sabia, né? Foi a minha sorte, que ela sabia que o cara uhum. era o zero e vezeiro nisso, e aí pegou deu uma dura dele. Mas é o tipo da coisa. A disciplina nunca foi o forte, né, do Pois é, povo. mas veja, a legislação só permite o reboque do veículo parar em estacionamento proibido se o veículo estiver num local que esteja atrapalhando a movimentação dos veículos, esteja invadindo um É o nosso espaço caso aqui. particular. É o nosso Aqui caso. não é, no caso dela não era, o veículo foi rebocado. E outra coisa, para tirar. Aí eu saí, na época eu estava em Camaçari, eu saí feito um louco lá de Camaçari. Já era 1 hora da tarde. Se eu não chegasse lá no depósito ali na Vasta da Gama antes de Sei. 4 horas, o veículo ia ficar ia pernoitar lá, E aí paga mais a ia ser diária. mais um, quer dizer, a diária é R$ 450. Se eu não chegasse lá a tempo, eu ia pagar mais R$ 450 só porque Se você deixar o bens, é melhor deixar o carro lá. E aí eu fiquei pensando, isso é só um exemplo, tá? Do abuso de autoridade, que aí vai entrar num ponto que é a atuação da Câmara Municipal de Salvador no controle dos atos do Executivo, que falta. O protagonismo da Câmara Municipal de Salvador é pífio, né? Não tem um protagonismo que ela deveria ter.
a Câmara Municipal talvez a mais antiga do Brasil, né? Que realmente aí já entrando aí na questão do Partido Novo, né? É realmente uma proposta de fazer com que a Câmara Municipal volte a ter. Porque o Executivo, se deixar, se não tiver um controle nas ações do Executivo, e agora na pandemia isso foi um exemplo claríssimo, né? Não só aqui em Salvador, mas em praticamente todas as cidades e estados do Brasil, que houve uma liberalidade para ações do executivo, e aí os chefes do executivo estão aí Depois, para voltar atrás, é um problema. extrapolando aí, às vezes até bem intencionados, sabe? É. Não, aquela Mas coisa, estão usurpando vou o abrir um poder, estão indo shopping. além do É. poder que é esperado para o poder executivo. Poder que eu digo, poder juridicamente falando, tá? Então, é isso. Então, assim, precisa ter um controle. E a Câmara Municipal existe para isso, para controlar o executivo. Não é depois que faz, não. É antes de fazer. Que depois que faz, quem tem que atuar é a Justiça, é o Ministério Público, né? Sim. O Judiciário. Agora, a Câmara Municipal tem que fazer o controle do Executivo antes, na hora de Sim. aprovar a lei orçamentária, depois que aprovar a lei orçamentária, ver se a lei orçamentária está atendendo aos anseios e às prioridades da cidade, muitas vezes não está, né? Depois que aprova a lei orçamentária, fiscalizar para ver se ela vai ser seguida pelo executivo, e durante a execução, ver se os processos licitatórios estão dentro da legalidade. E também, dentro da legalidade, cabe à Câmara Municipal avaliar se o que está sendo executado em termos de custo, né, que nem sempre o que se ganha não necessariamente é o mais eficiente para a população, né? E exemplos aí são vários. Às vezes eu trabalho com construção civil, eu sei, tenho ideia de custos, né, de obra, essas coisas. E aí eu vejo as placas, né, obra da prefeitura, do estado, não importa, federal, aí você vai ver o valor lá, aí é para fazer o quê? Ah, para trocar uma calçada aqui. Aí eu faço uma conta assim de cabeça, puxa vida, o processo licitatório, tudo legalizado, teve o processo, teve Por lá a que escolha do custa menor tanto, né? preço. É. Mas quando você vai ver o valor, uma obra que você gastaria, sei lá, R$ 400 mil para trocar uma calçada de uma praça, você vai ver o valor lá, está 1.600.000. Não estou Pô, dizendo que. mas sabe por quê? Agora, É, olha, você vê, para trocar a calçada, eu fiquei acompanhando as obras em Salvador, porque a gente sofre aqui na orla, a gente pegou tudo. Aí, uhum. poxa, a Pituba está com um ano de congestionamento para fazer calçada, para fazer. O problema é, bem, por que é que para fazer um passeio você é construtor? A gente já fez aqui do prédio, porque mandaram trocar e tal. Fiz em uma semana. Por que, que leva um ano para trocar a calçada? Pois é. E os valores astronômicos. Não, Eu mas ele é digo isso porque. astronômico porque você vê aquele monte de gente. Também é outra coisa que você vê nas obras da prefeitura. Tem 50 pessoas, 49 estão olhando para o cara que está trabalhando. Ah, eu nunca vi um empreiteiro privado real, privado mesmo, usar tanta gente no mesmo lugar. Não É um usa. tanto de gente. Claro que a empreiteira também é privada, mas tem alguma cláusula lá que o cara tem que cumprir, sei lá, que a coisa tem que demorar, a coisa tem que ser muito demorada. Já me explicaram aqui em outra entrevista que é um negócio de medição e tal. E ela tem que ser muito demorada e tem que envolver muito mais gente do que precisa. Aí, claro, a obra encarece, não tem jeito. Você sabe que se você te usar mais mão de obra e a obra demorar, a obra que demora, a obra que atrasa é a obra mais cara. Pois é. É por isso que tem os princípios lá constitucionais, né, do direito administrativo, que a gente sabe que tem, um deles é a questão da eficiência. Então, os governos, aí eu não vou me limitar ao municipal, mas os governos, de uma forma geral, mesmo seguindo todas as regras legais, né, a legalidade, que é um dos princípios e tal, tem que a questão da eficiência. Então, parece que não existe uma preocupação. Ah, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, aquela questão de imposto. Então, os valores são muito altos. E a quem caberia fazer essa fiscalização? Ah, passou o processo, teve a lei orçamentária, teve quais são as metas, quais são o que é que a cidade precisa, vamos fazer a execução, vamos fazer o processo licitatório.
mas vamos fazer uma fiscalização do processo Não, legislativo. lógico. E a quem Agora, cabe isso? Cabe à Câmara Municipal de sim, Salvador, que é aí que entra no meu ponto, né? sim. Agora, Paulo, Não há uma... é, Pois não. vamos reconhecer, o prefeito teve lugares, lugares. Há lugares em que ele trocou aproveitou que ia fazer a calçada para trocar a rede pluvial. E botou lá aqueles Uhum. manilhas enormes e tal, que é muito É, bom para evitar o. claro. Para que é aquilo? É para evitar que quando chove, às vezes chove muito em Salvador, chove violentamente, aquilo vai Uhum. acumular água, né? Então, para escoar a água. Então, tem casos em que isso justifica. E até o custo disso é muito alto, realmente você tem que cavar cada buracão que cava, que é um negócio Sem brutal. dúvida. Tá, mas entenda, mas a gente vê que realmente, independentemente disso, é, parece que falta, não diria nem uma fiscalização, de repente, se vai roubar, desviar dinheiro ou não. Não estou acusando, jamais acusaria um prefeito, um secretário de fazer isso Tam- sem tam- provas, tá? Também Agora, não. Não estou nem entrando não, nessa exatamente, seara. Eu ainda estou agora, na eficiência da utilização do exatamente, recurso. é isso que eu ia dizer. É chegar, poxa, cadê o vereador, né? Que o vereador é tão atuante para pedir coisa e tal, porque para pedir coisa o vereador é atuante, ele está na porta da prefeitura, coitado do prefeito, né? Que é todo dia o vereador lá na porta do prefeito pedindo coisa, pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo Aham. vaga em secretaria, essa coisa. A gente sabe como é. Pois é. A Agora, velha política. A cadê, velha política. cadê o vereador ali na Pituba para pedir para agilizar aquele negócio, para ir lá olhar a obra? Poxa, tá dando congestionamento aqui todo dia, rapaz. Acabou com o tráfego na Pituba por causa da obra. É verdade. Cadê o vereador para ir lá olhar, para perguntar pro cara, pro chefe, pro engenheiro lá, por que tá demorando tanto? Essas coisas realmente você tem toda a razão. Ó, tem que fiscalizar melhor. E saber por que é 1.600.000 e não 400.000. Ah. O Brasil exerce, né, a Constituição Federal Brasileira, e aí os estados e municípios seguem, né, é o sistema desenhado por Montesquieu, né, é a divisão dos três poderes, né, e o que acontece no Brasil é que existe uma concentração muito grande do poder executivo, né, e o legislativo, o judiciário, tem até melhorado ultimamente, sabe, o protagonismo, né, pelo menos no nível federal, a gente tem visto aí um protagonismo maior, talvez algumas vezes até exagerados também, né, é, do equilíbrio desses três poderes. No âmbito municipal, até porque no municipal só tem os dois poderes, né, que só tem o executivo e o legislativo, eu sinto uma falta de um protagonismo do legislativo municipal, que era para ser o mais importante. Aí é onde entra, né, minha experiência internacional aí de viajar a trabalho e tal, que eu vejo que nos países envolvidos, os municípios é que têm o poder, Não, né? inclusive No Brasil está muito concentrado é, no âmbito federal. Eu até levantei um dia desse aí, uma das lives, a questão que o poder, na verdade, está no recurso, né? O recurso brasileiro é muito mal dividido, né? O recurso que eu digo, os tributos. 70% dos tributos arrecadados no Brasil, né, lá de 1 trilhão, 700 bilhões ficam com a União. Os municípios ficam com muito pouco, entendeu? Aí fica dependendo dos estados e da União para poder receber o recurso. Já quebra toda a é, questão da divisão dos poderes entre União, Estado e município, né? Então, existe esse desequilíbrio, tanto entre os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, quanto entre as unidades federativas, né? A União, o Estado e o município. O município realmente precisa ter um protagonismo maior em relação ao Estado. Porque é quem está em contato com a população, no final das contas, não é. A gente fala muito do governo federal, né, ainda mais ultimamente, né? Só que o governo federal está lá em Brasília, ele tem que ver a coisa de uma forma macro. Quem está no dia a dia da população é o município, é a prefeitura e a Câmara Municipal. Só que aí, quando chega aqui nas cidades, Câmara Municipal, praticamente elas são apagadas. Que a gente não ouve falar em Câmara Municipal. Eu digo cidadão comum, tá? Quem está envolvido na política, lógico que ouve falar. Mas o cidadão comum, que sai de casa de manhã, vai trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando, quando pode, muito ouve um rádiozinho ali no caminho de casa e tal. E não participa, não sabe, e só ouve falar do executivo. Então, esse protagonismo da Câmara Municipal, ela precisa ser enaltecida, precisa dar pessoas
talvez as pessoas que estejam ocupando lá, né, isso também não é uma acusação, é só uma ideia, não estejam fazendo o papel constitucional deles, né? De realmente atuar como a Câmara Municipal, fazendo a fiscalização, editando leis, tal. A gente não vê, a população comum não vê isso aí, tá? É, É isso. beleza. A gente falou do municipal aí, do que é municipal, você falou dos outros povos do mundo, um ponto que eu sempre levanto aqui é que em todo o mundo, até por uma questão de lógica, a polícia que cuida do dia a dia é municipal. No Brasil, a Pois Constituição é. Federal tem essa restrição toda, embora temos que reconhecer, finalmente a Guarda Civil de Salvador foi armada, né? Correto. E tem pelo menos protegido alguns pontos, né? Porque, Uhum. embora isso não adiante nada, a gente sabe que a lei federal manda você pegar um assaltante e o juiz, todos os dias, ele fica algumas horas preso e ele pode assaltar 500 vezes, ele vai ser 500 vezes solto. Então isso Correto. realmente não existe Estado de Direito no Brasil. E aí você chega, turismo, por exemplo, que é uma coisa que Salvador poderia emular, se você pega Uhum. uma região turística, acontece um assalto, aquela pessoa, aquele assalto eliminou quantos empregos? Porque aquela pessoa que foi assaltada, é o paulista, vamos supor, ele vai chegar lá em São Paulo e vai falar para 200 pessoas que foi assaltada em Salvador. São 200 pessoas que vão deixar de visitar Salvador porque ninguém quer vir para ser assaltado. Uhum. Fora a nossa população que também sofre e todos os custos e que são ligados a isso. Então, isso é um eliminador de empregos, é um eliminador de desenvolvimento e não há tomado nenhuma providência. Mas é claro que a polícia inibe, a Câmara inibe, essa coisa toda. Se você tiver uma guarda municipal mais presente nos pontos turísticos, me parece que isso é uma coisa boa. Como é que você vê aí, tirando essa questão da guarda, eu acho que até eu vi muita gente do Partido Novo e de outros partidos também, mais à direita, dizendo, não, sou contra fazer qualquer concurso público na Prefeitura de Salvador novo, né, porque o professor pode ter voucher, a gente pode começar a implantação do sistema de voucher. Em outras áreas também você tem como fazer as coisas de uma maneira. Quem não é agente de Estado não tem por que ser servidor público. Agora a reforma Correto. administrativa federal está indo nessa direção. Né? Claro que Correto. a corporação está reagindo aí, mas a corporação vai querer sempre mais para ela. Agora, por exemplo, na questão da Guarda Municipal, você também é dessa opinião de que precisa reforçar essa segurança em Salvador? Sem dúvida. A questão de segurança pública, a Guarda Municipal, você fala especificamente? Exatamente, porque o vereador, infelizmente, ele não pode mandar na Polícia Militar, que a Polícia Militar até ter feito bem esse trabalho, mas tem uma limitação de efetivo muito grande, né? Aham. E também até uma questão de a Guarda Municipal, embora exista, foi coisa até recente, né? É, porque se a gente for olhar na Constituição, agora não me lembro bem, preciso dar uma olhada lá mas até a força policial é, que Não, tem é na porque Constituição existe lá, não prevê a repressão, não pode reprimir, é só para isso, guarda patrimonial. Mas é claro que na, correto. na prática os prefeitos têm de, pô, se você vê alguém roubando, você corre atrás, porque você tem o direito de qualquer cidadão de ir lá e interromper o crime, né? Aham. Um assalto, que é uma coisa. Porque o assalto em alguns países, como os Estados Unidos, é considerado um crime altamente violento. E é um crime altamente violento. Né? E punição severa. E punição severa. Porque E o eles poder. passaram, eles passaram anos sofrendo com isso, a gente vê até nos filmes. Também tinha lá nos Estados Unidos essa prática do juiz soltava. Quando pararam com isso, a criminalidade baixou geral. Foi um negócio. Claro, aumentou a população carcerária. Sim, em algum momento você vai ter que fazer isso. Mas Mas. você sabe que o principal, a principal maneira, vamos dizer assim, de eliminar a violência não é nem tanto no caráter repressivo. O que se faz, o que se deve trabalhar é a questão preventiva. O policiamento preventivo é o Hum, que e realmente aí entra a guarda municipal. diminui, né? Quer dizer, é aquela situação do meliante, por exemplo, comparando Ele aqui com a aproveita a Chico. oportunidade. Isso, não, e ele saber que se houver. O que acontece, minha opinião, com relação à violência no Brasil é o seguinte: primeiro é o caráter da impunidade, né? O meliante ele sabe que, mesmo que ele. Se ele primeiro, a chance dele ser pego é pequena. Então, o caráter preventivo que eu estou me referindo aqui é justamente esse.
ele deixa ele desiste da ação criminosa quando ele sabe que existe a possibilidade grande dele ser pego, flagrado, né? Isso é um exemplo claro aqui onde eu moro aqui em Aquários, que é assalto direto aqui na Praça Aquários, que só a presença da polícia, às vezes não tem nem policial, só a viatura Sim. parada lá na Praça Aquários, com a luzinha acesa, já acabou É. os casos de ação. Não digo que acabou 100%, porque apaga a luz, aí o meliante acha que a polícia não está ali, vai lá e rouba. Mas o caráter tem que ser preventivo. Então, o mal intencionado, sabendo que ele tem, lá no, vamos falar no local turístico, ele tem a possibilidade de ser flagrado na atuação meliante dele, ele não vai. Então, o caráter tem que ser muito mais preventivo. E E aí, aí essa entra prevenção, a e para guarda ter essa municipal. prevenção, não precisa. Aí entra a Guarda Municipal. É. Só a presença. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, até guarda de shopping, né, dos centros comerciais lá, você vê, o uniforme deles é muito semelhante com o uniforme do agente do governo, o Sim. agente policial mesmo. Então, ele está ali, ele não é nem guarda municipal, ele é segurança do shopping, mas ele parece uma figura do É policial. aquela história, é a mesma coisa que você vê na estrada. Não sei se você pega a estrada de vez em quando com o carro. Você vê, Bastante, viajo bastante para Recife de você, carro. você vê que tem aqueles postos de gasolina que os caminhoneiros param tudo, para todo mundo lá, tem um restaurante ativo, e tem aqueles que ficam meio vazio. Agora vai ver o que, que tem o posto que para todo mundo. Legal ou ilegal, não sei, não estou nem aí para ser legal ou ilegal. Acho o fim da picada que se considere ilegal isso. Mas Uhum. tem lá pessoas altamente preparadas para atingir o bandido que chegar perto. Eu já vi isso aqui na Correto. Bahia. Postos altamente protegidos. Bom, o cara vai vir aqui assaltar? Vai, porque é fantástico para o bandido. Um posto de gasolina é um lugar para ele ficar rico, para ele Claro, claro. enriquecer. Agora, que ele vai levar um tiro num lugar desse? Vai. Então, aí ele não vai, como você disse, é preventivo. É, Essa é a chamada força proporcional à agressão. A resposta correto, proporcional. correto. Então, voltando à pergunta, a Guarda Municipal, ela tem esse intuito de ser uma força policial preventiva. Não só a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, o meliante ele saber que se ele tentar uma ação criminosa, ele tem a grande possibilidade de ser flagrado. E, sendo flagrado e correndo esse risco, que vai aumentar à medida que a prevenção ao crime acontecer, se ele vir a ser preso, ele vai ser condenado, que também não tem. Então, segurança pública é isso. Prevenção, eu vejo muito no Brasil a repressão, não vejo muito pouco a prevenção. Tirando exemplo aqui que uma ação simples, só colocou a viatura na Praça Aquários, só a presença do veículo, muitas das vezes o policial nem está lá, já Sim. acabou, baixou de 100 É, para dois, três carros. eu conheço posto de gasolina em Salvador que você vai à noite, você fica descansado lá, tira o dinheiro do bolso, fica feliz porque você enxerga, não sei se é legal ou ilegal também, mas você vê o cara lá com a escopeta perto da sua cara. Eu acho aquilo maravilhoso. E as pessoas que ficam escandalizadas e tal, mas o turista também quer isso. O turista ele quer um lugar seguro. Claro, na Europa, nos centros turísticos, tá todo mundo armado. Na Argentina, aqui em Buenos Aires, você vai lá, os caras estão com, não é nem É, escopeta, é fuzil, é. né? Se bem que Mas tem A que Argentina ter, também é uma resposta ao enorme aumento de criminalidade que houve na Argentina por uma questão aí sim correto, é também de aquele. erros de gestão e tudo. Mas vamos para outro ponto. O que, que você imagina? A gente já está chegando quase uma hora de programa. Eu tô vendo, eu É, falei que você, ia ser mais curto. mas Pois é. o que, que você. Os focos principais da sua ação na Câmara de Vereadores? O que, que é o principal? Bem, eu tenho dois focos, né? Primeiro, nessa questão que eu já mencionei anteriormente, a questão da fiscalização, né? Melhorar a eficiência da execução, que é obrigação do Poder Executivo, não é obrigação do Poder Legislativo executar. O Poder Legislativo não executa, ele fiscaliza. Quem tem que fazer as obras, quem tem que fazer os programas, quem tem é o Executivo. Cabe ao Legislativo, à Câmara Municipal de Salvador, fiscalizar
a atuação do executivo. Então, essa é a primeira bandeira, né? Desde a aprovação da lei orçamentária, né? Como ontem mesmo na entrevista do prefeito, ele falou: submeti a extensão do auxílio emergencial até o final do mês para a Câmara. Poucas vezes eu até fiquei surpreso quando eu ouvi o prefeito falar isso ontem, né? Que é uma coisa que não é muito comum. A gente só vê ele falando que vou fazer, vou decretar. Tudo bem, ele tem o poder de decretar, mas existe um limite também, Não, constitucional do município, né? Então, a primeira é e essa. constitucionalmente a Câmara pode derrubar qualquer decreto. Pois é. E a gente não vê isso. Então, fiscalização. Lei orçamentária, acompanhar a lei orçamentária, o processo licitatório, e após o processo licitatório, durante, de novo, a legislação, a Câmara Municipal era a responsável de fiscalização até a execução da obra. Passou daí, aí entra o Ministério Público. Também é uma interferência que existe, a gente vê um protagonismo muito grande do Ministério Público, atuando em certas áreas de fiscalização, que era para ser a Câmara Municipal. O Ministério O Público Ministério Público expandindo os horizontes, porque a Câmara Municipal não atua, quem acaba atuando é o Ministério Público. Está errado. Ele deveria cuidar daquilo que ele cuida mal, né? Que é o processo criminal normal. Que é o estuprador, exatamente, o ladrão, o assassino. O Ministério Público atuando fora exatamente, o Ministério Público para atuar no processo judicial, né? Criminal. Criminal. Exatamente. E aí você vê o Ministério Público atuando fora. Quer dizer, quem devia estar fazendo esse papel era a Câmara. Tem 43 profissionais, né? Não digo profissionais, agentes públicos, agentes políticos atuando. 43 que a gente não ouve falar. Então, precisa disso aí. Então, fiscalização é meu primeiro foco. O segundo é na questão do saneamento, né? Até aproveitando agora que saiu a Lei Geral do Saneamento Básico, acho que Salvador tem muito... Eu fico triste, Aurélio, passar aqui, eu moro aqui a 1,5 km do Jardim de Alá, e corro essa orla aí 3 vezes por semana, né? Corria, né? Pelo menos antes. E que é uma praia, antes, né, da pandemia, você não vê a praia frequentada. Por quê? Porque a praia não tem condições de banho. É porque, olha, uma orla linda. Salvador, Paulo, acho que é a cidade das capitais que eu conheço, é a maior orla que existe. Paulo, você não estava em Salvador quando foi. E eu passava por Salvador na época, embora eu morasse no interior, mas passava por Salvador e as praias fediam, né? Mas era um fedor, uma coisa absolutamente brutal. Aí o que acontece? Aí veio o governador na época ACM, que é o avô do atual prefeito, que eu conheci. Ele pegou e fez um programa com financiamento do Banco Mundial, do BID e tal, chamado Bahia Azul. Esburacou a cidade toda, mas tinha que fazer, e botou esgoto local na cidade toda. Salvador foi exemplo para o Brasil, foi a melhor capital em saneamento do Brasil. As praias todas ficaram limpas, de Paripe até o Flamengo, passando por toda a orla oeste, orla sul e orla leste, toda ela limpinha. Aí que acontece com o tempo, cadê a fiscalização? E o cara faz a casa nova, aí você sabe, você é construtor. Quanto custa botar pegar seu cano de esgoto e jogar no esgoto pluvial? Custa quase nada. Você faz em meia hora, você fez. Agora, se você for botar no cloacal lá embaixo, você tem que pedir licença para embasar, tem que pagar taxa, não sei o que e tal. E é bem mais complicada a obra, né? Agora, o que está acontecendo? Não tem fiscalização, e aí o Camaragipe, que nasce lá em São Caetano, eu conheço isso, porque eu trabalho aqui no canal. Que passa aqui na Magalhães Neto, né? Porque ele foi desviado. Na verdade, o curso original dele, quem quiser ver aqui no meu canal tem toda a história dos bairros de Salvador, a história de Salvador, que explica exatamente isso, a questão dos cursos da. Aí o Camaragipe, que é o principal rio de Salvador, é o maior, ele nasce lá em São Caetano, recebe o Rio das Tripas, o antigo Rio das Tripas, que é o que vem lá do centro, que vem da Barroquinha, que faz aquela coisa da Sete Portas, Dois Leões ali. Ele está embaixo, mas ele tá lá embaixo, tá lá dentro. E aí vem todas essas ligações clandestinas vão para cima dele, e isso é esgoto. E isso não é tratado. Tem uma estação elevatória, mas não dá conta.
A Embasa não tem estrutura para, até porque é muito mais difícil, é muito mais fácil você tratar o que vem para o local do que o pluvial, porque o pluvial, quando chove, aí não há bomba no mundo que dê conta daquilo. Inclusive, Uhum, a própria Embasa diz captação em tempo seco. Né? uhum, Agora, uhum. aí o que está acontecendo hoje na Magalhães Neto e no Costa Azul, estão margeando isso, é que já está poluído, já está fedendo de novo, e aí vai para o Jardim de Alá, aquilo lá se tornou uma coisa, e o INEMA, que é o órgão do Estado, como veja que é o órgão do Estado, em base do Estado, o INEMA é o órgão do Uhum, Estado, correto. o INEMA aí fazendo testes e vendo que a maior parte das praias da Orla de Salvador estão poluídas. A Impróprias. maior, a maior parte. Isso é péssimo para o turismo, isso é péssimo para a qualidade de vida, isso é destrutivo para a riqueza da cidade. Isso é uma receita de empobrecimento. Salvador vai ficar cada vez mais pobre quanto mais menos saneamento tiver. Isso é Exato. tão certo quanto isso é uma conta matemática. O saneamento torna as pessoas mais doentes, você vai precisar mais de recursos de saúde, a baixa autoestima das pessoas, baixa qualidade de vida das pessoas, e acaba com o principal produto de possibilidade de desenvolvimento de Salvador, que é uma cidade que deveria ser a mais visitada do mundo pela riqueza que tem, tanto Correto. de orla, quanto do Isso, clima, de tudo, da isso. história, da maravilha, da beleza de Salvador, é, Exato. mas que sem saneamento e sem segurança não vai dar, não vai acontecer. Turista nenhum, Afeta, né? afeta Você todos. teve na Obrigado pelas Índia, palavras, mas é é, exatamente isso aí na, que na, seria, tem sem dúvida. aqueles doidinhos que vão lá no rio, em Calcutá, lá, no Ganges, né? Para fazer Aham. aquele banho dos hindus e tal, mas eu não entraria ali de jeito nenhum. Acho que 99% das pessoas não entraria naquele esgotão lá de É, jeito nenhum. a Índia com É, certeza não é uma boa referência para essa área, é, não. para essa área não. Mumbai eles fizeram lá um trabalho, fizeram uma nova Mumbai lá que é toda com saneamento, é incrível aquilo. Mas é uma novidade na Índia isso. É, Correto. mas o que Dá para acontece fazer, dá para fazer. Eu tenho a é impressão que dá para quantas fazer um pessoas, trabalho Paulo, você bom. conhece que mergulham no esgoto, numa fossa, no cocô? Quantas pessoas? Nem o seu trabalhador da construção civil quer entrar num negócio De desse. forma nenhuma. E afeta todo mundo, todas as classes sociais e até o turismo. Então, é uma ação e é uma coisa básica, elementar, direito fundamental de qualquer Mas que cidadão. depende É de ter um saneamento fiscalização. básico. Que depende de Isso é um fiscalização. absurdo, Depende de claro. fiscalização. E lógico, e precisa de Porque execução e precisa da você, Câmara Paulo, Municipal como forçar o empreendedor, executiva a você como entregar empreendedor, o. você vai botar uma casa lá em Jaguaribe, tá? Beleza, você vai construir a casa lá em Jaguaribe. Se não te fiscalizarem, talvez você, se for um cara mal intencionado, você vai botar o seu cano de esgoto, a saída de esgoto da casa que você vai construir na rede pluvial. E Uhum. isso é um crime que você está fazendo contra a cidade, é um crime que você está fazendo contra a população, é um crime que você está fazendo contra o desenvolvimento da cidade. Então essa fiscalização tem que haver. Né? Você talvez não ser tanto de rebocar o carro, mas a fiscalização da prefeitura para evitar que a pessoa faça isso em qualquer bairro, em qualquer lugar, é fundamental. Claro. E também o saneamento básico, por ser um serviço essencial para a população, que muitos dizem, mas saneamento básico não é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado, tal. Mas agora é, na agora verdade, é. Com direito o fundamental novo marco do é um, saneamento, jogou para o município, quem escolhe é o município. claro, claro. Então tem muita coisa para fazer, Aurélio, nessa questão, que é um dos problemas, inclusive puxa o IDH do Brasil, da Bahia e da cidade de Salvador, puxa o IDH para baixo, é a questão do saneamento básico. Então, É. realmente, esse é o segundo foco que eu deixaria aí registrado Que é para a minha muito atuação. triste, né, Paulo? Eu acho que você focou, eu adorei que você focou nisso, porque é muito triste saber que Salvador já foi um exemplo para o Brasil em saneamento, que foi a melhor cidade em saneamento, e que isso nos ajudou tanto e deixaram deteriorar dessa maneira. Pois é, um amigo meu mora, que é daqui, soteropolitano, ele, mais ou menos da minha faixa etária, ele fala que o ponto de encontro da juventude na década de 80 era ali na Pituba, as pessoas se encontravam na praia, né? As pessoas que moravam ali na Pituba, ia para lá. E hoje em dia ninguém vai. O pessoal vai para onde? Vai para Praia do Forte, Guarajuba, quer dizer, roda 100 quilômetros para tomar um banho de mar. Ou se não, quem tem mais condições, aí sim, pega um barco, vai lá para as Ilhas de Marés e tal. Mas não é isso. Tem 40 quilômetros de orla aqui. Eu mesmo gostaria de sair daqui, eu sou praticante de corrida, sair
dar minha corridinha, chegar ali no Jardim de Alá, dar meu mergulho e voltar para casa. Não, não faço. Porque a água que sai do rio lá, o Camaragibe, né? Camaragibe, não. Camaragipe. Camaragibe, a água Ah, é preta. Tem dia que a água é preta, parece petróleo. Eu fico, puxa vida, será que se colocar no carro vai funcionar? Preto desse jeito, parece petróleo. Entendeu? Então, é essa aí os focos que, que eu priorizaria, né? eu já lhe vejo discursando na Câmara com essa ênfase e com esses exemplos que é isso que está faltando, né? A gente pegar e botar para quebrar nesse ponto, chegar lá na Câmara e falar em alto e bom som, né? Como você falou agora na entrevista aqui. Né? Que Uhum. você não tenha essa timidez, né? Quando chegar lá de chegar. Não, Para essas não, coisas, não, presencial é né? fácil. Ah, não, presencial é fácil. Dar aula é fácil. Então tá ótimo. Deixa o final aí para você, falar o que você quiser. O programa é seu, você é o convidado, você fala o que me der vontade. Não, só agradecer aí pelo seu espaço, né, que você passou aí, eu adorei, até falei, pô, né, vamos falar meia hora, mas realmente a conversa flui, né, já tem acho que mais de uma hora que a gente tá. É, 1h05 E é isso, é agora. uma hora e cinco. Então, deixar aí para meus ouvintes, né, que realmente eu saí da indignação para a ação, né, não é fácil, se expor publicamente e politicamente, mas acredito muito nos princípios e valores do Partido Novo, né? Não por outro motivo me filiei e cada dia que passa fico mais envolvido, né? E mais convencido de que o caminho para realmente fazer uma política nova, né? Em Salvador realmente passa por esse partido. Sem mencionar que é um partido que não recebe verba pública, né? Então é uma eleição que vai ser feita apenas com os recursos dos filiados e dos simpatizantes do partido, né? Que fazem as doações. E nós vamos realmente, estamos com uma equipe muito boa, temos 16 pré-candidatos e a expectativa dentro do partido é que a gente realmente vai surpreender Salvador. E eu garanto aí aos meus ouvintes que a surpresa não vai se limitar apenas à, à eleição, mas uma vez nós estando lá na Câmara Municipal, eu tenho certeza que vai ser um diferencial na política baiana, tá? Então, basicamente as minhas palavras finais, e eu sou pré-candidato, e me achar é muito fácil, né? Meu nome é Paulo Priston, o nome colocou nas redes sociais o Priston, já aparece, e estou aqui à disposição para quem quiser conhecer mais, ok? Isso aí, muito obrigado, Fábio. Eu tenho certeza que será isso que você está dizendo mesmo. Ah, com essa participação, essa atuação. Ah, beleza. Obrigadão. Um grande abraço. Obrigado, viu? Um abração. Obrigado mesmo.